Nós vamos trazer informações importantes aqui sobre uma pessoa que foi presa por aliciamento de menores. Preste atenção nessa reportagem. O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, o NUCRIA de Paranaguá, investigava uma ocorrência relacionada a casos de exploração sexual e tráfico de pessoas no litoral do Paraná. Tudo partiu através de um caso específico de estupro de vulnerável, onde um homem estaria aliciando meninas de 11 anos de idade. Essas crianças seriam atraídas por uma outra adolescente. Ainda de acordo com a Polícia Civil, uma das meninas, a mais velha, teria induzido as outras a irem até o município de Guaratuba, em um primeiro momento relatando que iriam passear até lá, mas assim que chegaram no local, foram induzidas a entrar no veículo, sendo levadas para o estado de Santa Catarina, onde os abusos aconteceram. Com exclusividade, o jornalismo da TVCI teve acesso às imagens que compõem a investigação. Note que às 8h35 da noite é possível visualizar no canto esquerdo da imagem o momento exato em que elas chegam na cidade de Guaratuba e seguem sentido a praia de Caieiras. Em menos de 5 minutos, às 8h38 da noite, um veículo de cor preta, uma Chevrolet Tracker, para e aguarda as meninas, que em poucos segundos aparecem no canto da tela. Elas vêm de encontro ao carro. Em um primeiro momento, uma delas fica do lado de fora, enquanto as outras entram no carro. Uma conversa que durou por cerca de 10 minutos. Note que ela não entra no primeiro carro, que sai do local. Logo em seguida, às 8h48, um carro de cor branca faz uma manobra e para atrás do carro preto, que já vai saindo do local. Carro este que a adolescente entrou em seguida. Ela, além de vítima, é a responsável pelo aliciamento das menores. Nós descobrimos que uma outra adolescente, aqui de Paranaguá, tinha aliciado essas meninas e levado a Santa Catarina justamente para serem vítimas desses horrendos crimes. E chegando em Guaratuba, esse indivíduo pegou essas meninas lá do outro lado da balsa, levou-as até Itapuá e lá elas passaram a noite na casa deles, onde consumiram drogas e foram violentamente estupradas por esse indivíduo. Ainda durante as investigações foi possível identificar que cada vítima teria sido estuprada por mais de uma vez. No período da noite do mesmo dia em que chegaram em Guaratuba e no dia seguinte pela manhã. Material genético foi coletado das vítimas através da polícia científica e que comprovou que seriam do autor do crime. Essas meninas elas foram vítimas de toda espécie de violência lá na residência desse indivíduo. Então, em determinado momento, uma delas se recusou à prática da relação sexual e, a partir daí, ele as agrediu, justamente visando que ela permitisse que fosse realizado esse ato. Tanto que a outra menina acabou se oferecendo se disponibilizando, na verdade, para praticar essa relação sexual também na condição de vítima, visando justamente proteger a amiga que estava sendo vítima dessa violência física. As investigações também revelaram algo surpreendente. A adolescente de 17 anos de idade que aliciou as meninas até Guaratuba, no passado também já foi vítima de abusos pelo mesmo indivíduo. Foi instaurado um novo inquérito policial para investigar esse outro crime descoberto. A Polícia Civil já ofereceu denúncia contra o acusado, onde responde pelo processo preso de forma preventiva. Cabe agora ao Poder Judiciário e ao Ministério Público ouvir a defesa e também testemunhas. Se condenado, poderá ter uma pena de 8 a 15 anos de prisão, que pode aumentar com os demais crimes anexados ao processo ao longo das investigações que ainda seguem.
Para se ter noção, a pena do crime de estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos de prisão por crime. Então, nesse caso, houve, no mínimo, 4 estupros, né, contra duas vítimas, além da pena correspondente ao crime de tráfico de pessoas, já que essas meninas foram aliciadas aqui em Paranaguá e, mediante fraude, foram levadas até a cidade de Guaratuba, de lá transportadas até Itapuá para serem vítimas desse crime. Em princípio, elas não sabiam que estavam sendo transportadas, principalmente para fins de exploração sexual e do crime de estupro de vulnerável. E vamos dizer, vou pedir para a Antônia entrar aqui, vamos dizer que uma delas tenha aceitado. Vale lembrar para os porcos de plantão, para vocês, não tinha vontade de falar outra coisa, mas no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado, porque os porcos acabam sendo colocados em liberdade, um lazarento desse daí. Mesmo que uma menor de idade ela concorde com a prática sexual, isso não te isenta do crime. Ah, outra lá, eu fico no lugar dela. Ela também sendo menor, você está praticando um crime. Ah, porque ela aceitou. Não interessa. Não interessa, não é assim que funciona. Agora, não estou falando em relacionamento. Ah, você está namorando com uma moça que tem 17 anos. Bom, o pai autorizou, a mãe autorizou, vocês estão namorando. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando em sexo. Eu estou falando o que esse canalha fez. É isso que nós estamos falando. Quero chamar a Antônia aqui, porque é um assunto bem recorrente e que eu vejo que também muitas vezes os pais têm que estar ligados, porque se veja que a forma dele agir, ele usa uma menina como uma isca, né, Antônia? Então, cuidado com amizades, porque aquela que se faz tua amiga nem sempre é. E pode estar te levando, te induzindo para uma situação bem constrangedora, como aconteceu, né, Antônia? Oi, Tony. Então, esse é um assunto absolutamente delicado. E enquanto você comentava, enquanto a gente assistia essa reportagem, eu pensava aqui em alguns pontos que a gente poderia abordar nesse nosso comentário. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que quando a gente está falando de meninas, adolescentes, crianças ou adolescentes, nós estamos falando de pessoas vulneráveis. Estamos falando de pessoas que não respondem pelos próprios atos. Estamos falando de pessoas que estão sob responsabilidade de alguém justamente porque não tem ainda maturidade e condições de decidir por si mesmas. Esse é o primeiro ponto. Temos que pensar que, alguém falou em consentimento? Não existe, porque estamos falando de pessoas vulneráveis. Não existe consentimento aqui. Existe a investigação aí, todo esse trabalho feito pela Polícia Civil, existem situações em que falam sobre os pais, que um pai, uma mãe, um responsável, alguém que em tese tem a tutela daquela criança, que teria envolvimento com isso, porque são famílias muito pobres, famílias que estão passando algum tipo de dificuldade. Isso é tão absurdo, tão revoltante, que mexe com o estômago das pessoas. Como é possível se pensar que alguém coloca a saúde, porque a gente está falando de saúde também, a saúde, o bem-estar de uma criança em risco por dinheiro? Ainda mais absurdo, e aí é onde a gente precisa chegar, como essa pessoa, esse ser que foi preso, ainda bem que foi preso, felizmente foi preso, Que é uma fique, pessoa né?
completamente doente. Essa pessoa, Tony, eu não sou a favor de extremismos. Eu não sou a favor de pena de morte, por exemplo. Mas eu acho que uma situação como essa, a gente precisa, sim, de pena exemplar no Brasil. Esse cara, ele não pode voltar para o convívio da sociedade, porque ele é um risco para a sociedade. Ele coloca todo mundo em risco. A gente não pode ter alguém como ele solto novamente, porque a gente sabe como funciona a justiça no Brasil. Ele já deve ter um advogado. Sabe o que vai acontecer? Vão pedir lá para ele responder em liberdade. Com certeza. E geralmente a justiça diz que sim. Porque, se não tem condenação, ele não pode estar preso. Mas aí ele estando solto, olha o risco que ele oferece. A investigação está aí, está mostrando o que está acontecendo. E eu sei que vai ter advogado que vai postar a publicação aí em rede social, como fez recentemente. A gente não liga, honestamente. Porque qualquer pessoa que se considere minimamente humana entende a gravidade do que a gente está falando aqui. Sim, verdade. Sem Não dúvida. é possível que a justiça fique do lado de alguém como ele. A gente espera sim que ele seja condenado, que esse processo corra o mais rápido possível, porque a gente está falando de algo muito grave, que ele responda por cada um dos crimes. Porque a gente está falando o seguinte, Tony, o doutor explicou ali na reportagem. Até 15 anos de prisão, 15 anos é o máximo, por crime, por vítima. Então, nesse caso, ele pegaria sim uma pena exemplar. Agora, se fosse uma vítima só, você imagina que ele ia ficar só 15 anos. E a gente sabe Que não fica, fica, né? Que não fica. Só 15 anos preso. E aí ele ia voltar para a sociedade e ia fazer de novo. Que não fica 15 anos, né? É inacreditável. É inacreditável. E para finalizar, Tony, porque a gente está com o Michel esperando para entrar ao vivo também. Para finalizar, se você tem informação de qualquer situação semelhante a essa, se você sabe de alguma criança em risco, alguma criança sofrendo abuso, não pense duas vezes. Pegue o celular, que você passa o dia inteiro com ele na mão vendo porcaria. Pega o celular e digita 100 100. Liga no número 100 e denuncia agora. Não espera. Não coloca mais a vida dessa criança em risco mais do que já está. Deixa que as autoridades competentes cuidem desse caso. Porque é muito importante. Isso aí. Muito bem, Antônio. Obrigado, hein? De nada, Toninho. Boa, Até me exaltei aqui um pouquinho, mas se precisar, me chame de volta. Tá ótimo. Isso aí que eu queria saber. E tem crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de abuso que é praticado pelos pais. Aqui em Paranaguá tem. O Conselho Tutelar está de olho já faz tempo, alguns caem, outros não, porque a pessoa, a vítima é vulnerável, aí é fácil de você manipular essa pessoa, às vezes é dentro da família, mesmo que a maior parte desse tipo de canalice que acontece é dentro de casa. E às vezes o pai, quando não é, como acontece com esse cara aí, às vezes o pai está sabendo, como a Antônia falou aí. Então temos que ficar espertos.